Fecha os olhos agora. Fecha mesmo. Imagina agora que você está entrando num túnel de luz branca, caminhando lentamente, como se você tivesse asas nos seus pés, como se você flutuasse. Você vai caminhando, e quanto mais você anda nesse túnel completamente branco, mais relaxado seu corpo vai ficando. De repente, esse túnel branco ele se abre e ali na frente você vê um lindo jardim e nesse jardim você começa a escutar alguns passos. E ali na frente vai vir uma pessoa que você não sabe exatamente quem é. Mas essa pessoa é alguém que conhece os mistérios da vida, que já passou por tudo que você está vivendo e passando agora. E ela tem todas as respostas. Ela vai se aproximando de você, até que ela segura nas suas mãos. E ao segurar nas suas mãos, você sente a presença dela e ela começa a mostrar quem ela é para você. Sem ansiedade, sem expectativa. Mas ela é alguém que você admira muito, é alguém que você já conheceu, ou é até mesmo uma versão sua mais sábia. E agora, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para essa pessoa e sem ansiedade, sem expectativa, esperar a resposta. Faça aquela pergunta mais importante da sua vida nesse momento. Pode ser: como eu sei quem eu realmente sou? Ou como eu faço para confiar em mim mesma? Ou até mesmo, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? Faça a pergunta, escuta em silêncio a resposta que vem. Mantenha essa sensação, essa conexão, porque hoje eu vou te mostrar que essa sabedoria que você acabou de acessar não é fantasia, é real e está mais disponível do que você imagina. Depois que você recebeu a resposta, você se despede e entra num túnel de luz branca, até que você volta exatamente no lugar que você se encontra, que seu corpo físico se encontra agora. Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Piuga, sou terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociências e apaixonada por desvendar a mente dos homens e das mulheres. E o podcast Descruza as Pernas, menina, nada mais é que um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu: fecha as pernas, fala baixo, menina não senta assim, menina não se comporta assim, menina não fala desse assunto. E sim, menina, mulher, nós falamos de qualquer assunto. E esse podcast é justamente para a gente desconstruir tudo que nos ensinaram sobre ser mulher, para descobrir quem realmente somos. Hoje eu vou apresentar para vocês algo completamente diferente em relação aos outros episódios. Semana passada eu estava assistindo alguns TEDs e de repente apareceu o TED do Miguel Fernandes. E ele estava falando sobre a IA, como que vai estruturar, como utilizar a inteligência artificial agora dentro das escolas. Ele começou a trazer várias abordagens super interessantes. E naquele momento me veio como se fosse uma consciência de: por que então não entrevistar pessoas que eu considero símbolos muito sábios que já viveram aqui na Terra, utilizando a inteligência artificial para ver o que ela ia responder. E criou-se uma mágica. Então hoje nós vamos entrevistar a Cleópatra. Então hoje, utilizando a IA, eu vou realizar um sonho: conversar com Cleópatra, a última rainha do Egito. Uma mulher que governou um império, seduziu os homens mais poderosos de Roma, falava 9 idiomas
e nunca pediu desculpa por ser exatamente quem era. Imaginem só, ter acesso à sabedoria de uma mulher que transformou inteligência em poder, sensualidade em estratégia e vulnerabilidade em força. Preparadas, meninas? Porque vocês estão prestes a ouvir uma conversa que pode mudar como vocês enxergam o poder de vocês. Olá, Cleópatra. Obrigada por aceitar nossa conversa. Bom, para começar, eu quero entender como você conseguiu ser respeitada sendo mulher numa época onde o poder era completamente masculino. Dana, minha querida, você faz parte de um pressuposto equivocado. Eu nunca consegui ser respeitada sendo mulher. Eu simplesmente era poderosa. E o mundo teve que lidar com essa realidade. A diferença é sutil, mas é fundamental. Explica melhor isso para mim, Cleópatra. Vocês, mulheres modernas, ainda estão pedindo permissão para ocupar espaços que já são seus por direito. Eu nunca pedi permissão para governar, para seduzir, para ser diferente. Eu apenas fui. E quando você é, sem pedir desculpas, o mundo não tem escolha a não ser reconhecer. Ok, então falando nisso, nossas ouvintes, as meninas que escutam aqui o nosso podcast, elas vivem na era das redes sociais, então a gente tá vivendo nessa comparação constantemente. Então, como que você pode nos ajudar a lidar com essa pressão das redes sociais? Que invenção peculiar essas redes sociais, não? Vocês criaram um teatro global onde todos podem ser atores e plateia ao mesmo tempo. No meu reino, eu controlava minha imagem através de moedas, estátuas e performances públicas cuidadosamente orquestradas. Vocês entregaram esse poder para qualquer um com espelho? Escutem bem, meninas e mulheres. Comparação é o assassino da grandeza. Quando eu subia ao trono todos os dias, não pensava, será que sou melhor que aquela rainha foi? Eu pensava, como eu posso governar melhor hoje do que eu governei ontem? Essas imagens que vocês veem são miragens no deserto. Parecem reais de longe, mas quando se aproxima, não há nada lá. Vocês estão se comparando com fantasias criadas por filtros e luzes artificiais? É como se eu me comparasse com as deusas pintadas nas paredes dos meus templos. A verdadeira competição, meninas, é com vocês mesmas. Eu sabia que falava mais idiomas do que qualquer pessoa. Eu entendia melhor de política a cada negociação e eu acabava me tornando uma pessoa mais sábia a cada experiência. Essa é a única comparação que importa. O resto é perda de energia vital que poderia estar sendo usada para construir algo realmente real. Ok, eu entendo o seu ponto de vista, mas muitas mulheres hoje sofrem de exaustão total. Elas trabalham muito, elas cuidam da casa, dos filhos, elas têm que cuidar da sua beleza, elas se cobram demais para estar perfeita, e as redes sociais é um lugar que estão cobrando muito. Não que estão cobrando, mas faz com que a gente entre numa competição, numa exigência muito maior do que antes. Você não concorda? Posso até concordar, mas você precisa entender. No Egito, eu tinha escravas para as tarefas domésticas e conselheiras para me ajudar a governar. Vocês querem fazer tudo sozinhas e ainda se culpam por não conseguir? Delegação não é fraqueza, é estratégia. Uma rainha que tenta fazer tudo é uma rainha que não faz nada bem feito. Aprenda a pedir ajuda e dividir responsabilidade. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com tanto perfeccionismo. Ok, mas como fazer para sair dessa pressão da estética? Hoje existe uma obsessão pelo corpo perfeito. As pessoas, as mulheres, a gente está sempre indo em busca de novos procedimentos, utilizando filtros, preocupada com a nossa aparência. Como fazer para sair dessa pressão de estética? Ah, Dana, minha beleza não estava no meu rosto. Histórias dizem que eu não era fascinante e perfeita pelos padrões da época. Essa mulher que vocês ficam vendo aí não sou eu. Mas eu cultivava um magnetismo. Eu me banhava com leite
usava óleos aromáticos, me vestia com tecidos luxuosos. Não para ser perfeita, mas para me sentir poderosa. A diferença é que eu fazia isso para mim, não para câmeras invisíveis. Quando você se cuida por prazer próprio, irradia confiança. Quando faz para aprovação, irradia desespero. Uma pergunta que as nossas ouvintes aqui, elas fazem muito para mim, geralmente na sessão. É melhor casar, ter filhos ou ficar solteira? Como decidir isso na nossa vida, no nosso cotidiano? Quando a mulher tem que decidir em ficar solteira, casada, ter filhos, não ter filhos, como decidir isso? Que pergunta curiosa. Bom, eu me casei por estratégia política. Tive filhos para garantir sucessão dinástica. Vocês têm o luxo de escolher por amor. Mas escutem, não existe decisão certa universal. Existe decisão certa para você, nesse momento da sua vida. E o mais importante, vocês podem mudar de ideia, porque eu mesma governei solteira, governei casada, governei como mãe. Cada fase me trouxe diferentes poderes. Então leva isso para sua vida. Cada fase, use seus diferentes poderes. E não importa se você vai querer estar casada, solteira, ter filhos ou não ter filhos. Não é sobre isso. É sobre você saber quem você é. Bom, vou te fazer uma pergunta um pouco diferente. Não sei se você vai saber me responder, porém eu vou fazer, porque as nossas ouvintes também discutem muito sobre esse tema. E sobre relacionamento aberto. Eu sei que isso nem existia no seu tempo, ou sim? Pergunta interessante. Bom, não existia isso de relacionamento aberto, porque os homens poderosos sempre tinham várias mulheres, mas nós éramos obrigadas a ser exclusiva. Agora vocês podem escolher. Então a minha pergunta é: isso te serve? Aumenta o seu poder ou diminui? Vai te fortalecer ou vai te fragmentar? Se for estratégia para assegurar um homem que não quer compromisso, você está desperdiçando energia preciosa. Agora, se faz sentido para você viver um relacionamento aberto, sentir os prazeres de diversas formas, eu super apoio. E também apoio se você decidir viver um relacionamento monogâmico. Isso é questão de escolha. Cleópatra, eu preciso te fazer uma pergunta mais direta. Você teve vários relacionamentos, casamentos políticos, amantes, pelo menos é o que a gente sempre escutou na história. Muitas pessoas hoje diriam que você tinha relacionamento abertos. Como você via isso? Era uma estratégia ou era um desejo pessoal? Dana, vocês ainda pensam em termos de relacionamento aberto como se fosse novidade. Eu não tinha relacionamentos abertos, eu tinha poder. E poder significa fazer escolhas que servem aos nossos objetivos. Vou ser brutalmente honesta com vocês. Meus casamentos com os meus irmãos foram política pura, tradição, para manter a linhagem real. Não havia amor, não havia desejo, era simplesmente sobrevivência dinástica. Porém, Júlio César foi uma estratégia que virou paixão genuína. Eu precisava de proteção de Roma e ele precisava do ouro do Egito, mas nasceu algo real ali, tanto que tivemos um filho. Porém, como vocês sabem, com Marco Antônio foi diferente. Foi paixão pura que quase destruiu meu reino. Eu me apaixonei e quase perdi tudo por causa disso. Foi meu maior erro político e a minha maior experiência humana. Eu vivi a experiência que todo ser humano vive, que é a paixão. Mas a paixão ela é perigosa. Por isso, eu entendi que só devemos tomar decisões quando passamos daquele momento da paixão por amor. Quando estamos conscientes. Eu diria para vocês, tomem muito cuidado quando vocês estiverem apaixonadas. Apaixonadas serve para vocês viverem e se conhecerem. Só toma uma grande atitude depois que realmente a paixão virá amor, carinho e respeito. A diferença entre mim e essas relações abertas, modernas, é simples. Eu nunca menti para mim mesma sobre o que eu estava fazendo.
Cada relacionamento tinha um propósito claro. Não era, vamos ver no que vai dar. Era, isso serve aos meus objetivos ou não? Vocês hoje fazem relacionamentos abertos por medo de perder a pessoa ou por insegurança disfarçada de modernidade. Eu fazia alianças por poder e estratégia, completamente diferente. E quando amei de verdade, amei com exclusividade total. Marco Antônio foi minha perdição, justamente porque abandonei a estratégia pelo coração. Cleópatra, tem uma questão sobre a autoestima, que é algo que tanto as minhas clientes quanto as nossas ouvintes aqui, elas lutam muito. Eu mesma estou lutando constantemente com a minha autoestima. Como desenvolver uma confiança genuína, elevando a nossa autoestima? Mulheres, competência gera confiança. Eu sabia 9 línguas, entendia de economia, religião e diplomacia. Invistam em si mesma, façam cursos, leiam livros, desenvolvam habilidades. Eu mesma tinha uma conselheira, então tenho uma conselheira, uma terapeuta, uma mentora, que hoje em dia tem esse outro nome, mas façam cursos, desenvolvam habilidades. Autoestima baseada em eu me amo como sou sem desenvolvimento é ilusório. A autoestima real vem do eu sei o meu valor porque eu construí coisas valiosas. Eu invisto em mim, eu invisto no meu tempo e eu faço com que o outro também invista em mim e respeite o meu tempo, respeite o meu estudo, respeite o meu posicionamento. Uau, maravilhosa você. Tô amando essa troca com você. Muito, muito obrigada. Agora vamos para um tema um pouco mais, poderia dizer, um pouco mais hot, sobre desejo sexual. Muitas mulheres, elas perderam a conexão com o próprio libido, principalmente mulheres casadas. O que você poderia trazer para as mulheres que estão um pouco desconectadas com o corpo, que vai passando por transições? É muito cansaço, é muito estresse, libera muita dopamina, uma desconexão. O que dizer para essas mulheres que acabaram desconectando do próprio libido? Isso me entristece. Desejo é poder vital. Eu seduzia porque sentia desejo, não porque fingia. Se vocês perderam o contato com a sua sensualidade, reconecte-se com o próprio corpo. Dancem sozinha, tome banhos prazerosos, usem tecidos que façam se sentir sensuais. Desejo não é só sexual, é o desejo de viver plenamente. Invista nessa mulher mais sedutora. Usem óleos, eu usava óleos, eu tomava banho de leite. Tome o banho que faz sentido agora para o momento. Passe um perfume, use aquela roupa no seu dia a dia e não deixe para usar a roupa somente quando você for sair. Invista em autoconhecimento. Faça terapia, tenha sua mentora. Eu sempre tive minha conselheira. Eu jamais dava um passo sem antes conversar com a minha conselheira. Cleópatra, você viveu muitos relacionamentos intensos. Gostaria que você explicasse como lidar com a traição. Dana, a traição dói. Dói, mas não mata. Quando alguém te trai, está revelando sua própria fraqueza de caráter, não seu valor. Eu chorei como todas as mulheres, me revoltei, mas nunca me diminuí. A pergunta não é por que me traiu, mas sim o que isso me ensina sobre quem eu quero ao meu lado. Use a traição como filtro, não como espelho. Não chora. Se quiser chorar ao máximo 1, 2 dias, depois levanta e sai. Se traiu, não merece seu respeito. Você falou de conselheiras, né? Nós estamos vivendo numa era agora de muita conexão espiritual e muitas mulheres estão descobrindo esse autocuidado, fazendo terapia, limpeza espiritual. O que você pensa sobre isso? Finalmente, né? No Egito, cuidávamos do corpo, da mente e do espírito como uma coisa só. Nós não entendíamos isso. Não era nada fragmentado. Porém, agora vocês fragmentaram isso e começaram a relembrar que terapia nada mais é como uma conselheira pessoal, que é o que eu disse para vocês. Eu tinha vários conselheiros pessoais.
Eu fazia limpeza espiritual para manter minha energia clara. Eu precisava tomar decisões melhores a todo momento. Não vejam isso como frescura, vejam isso como manutenção da própria máquina de poder. Vocês precisam ter essa manutenção, vocês precisam manter o seu poder elevado. E para isso, vocês precisam fazer essa terapia com a conselheira de vocês e fazer uma limpeza espiritual. Perfeito. Cleópatra, o que você pensa sobre autoconhecimento? Ele agora virou uma palavra na moda nesse momento. Como você realmente se conheceu? Como nós, mulheres, podemos nos conhecer? Como que você poderia nos aconselhar? A primeira coisa é: observem seus padrões sem julgamento. Eu sabia que eu ficava impulsiva quando era ameaçada. Então, eu criava um espaço para respirar antes de decisões importantes. Vocês têm até agora neurociência para explicar o comportamento de vocês? Usem esse conhecimento. Não basta saber que são ansiosas. Vocês precisam entender que situações disparam a ansiedade e, a partir disso, vocês criam estratégia. É simples assim. O autoconhecimento é: eu preciso entender quando estou ansiosa, quando estou animada, quando estou perdida, quando estou confusa, quando estou amando, quando estou apaixonada, quando é só a necessidade de aprovação, quando é só a necessidade de utilizar a dopamina. As neurociências estão aí para explicar para vocês. Vocês têm tudo o que eu não tinha na minha época. E sobre recomeçar? Muitas mulheres sentem que é tarde demais para fazer mudança, acham que já estão velha, então tudo é uma questão de será que vou ter tempo para começar a estudar de novo, ou para sair desse relacionamento, criar um projeto, ou fazer uma transição de carreira? O que você diria para essas mulheres que sentem que é tarde demais para fazer mudanças? Tarde demais? Eu governei até morrer. Cada dia que vocês acordam é a chance de recomeçar. Vocês vivem mais tempo que qualquer geração anterior. Usem isso. Aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos, não importa. Vocês ainda têm décadas pela frente. A única coisa tarde demais é desistir de si mesmas. Então, não se preocupe em recomeçar. Se sentiu que necessita mudança, faça as mudanças. Vocês têm tudo o que eu não tinha antes para fazer mudanças. Cleópatra, como se despedir da expectativa que os outros têm sobre nós? Simples. Parem de viver a vida dos outros. Meu povo esperava que eu fosse uma governanta submissa. Roma esperava que eu me curvasse a eles. Eu escolhi ser exatamente quem eu era. A expectativa dos outros são prisões que vocês mesmas abrem para eles. A chave sempre esteve nas suas mãos. Então, não se preocupam com a expectativa dos outros. Até porque você nunca vai deixar aquelas pessoas felizes e mesmo que ela traga algum comentário, também não vai te deixar completa. Até porque a expectativa é só uma expectativa, é só um sentimento. Ela não vai te preencher completamente. Vai viver a sua vida sem esperar o que os outros vão dizer. Uma pergunta mais íntima. Você teve momento de fragilidade, de dúvida? Você foi uma super governanta, você teve muitos poderes, você era a rainha do Egito. Você teve esse momento de fragilidade e de dúvida? Claro que sim! Principalmente quando perdemos a batalha de Ácio. Quando eu vi meu império desmoronando, eu enfraqueci. Mas fragilidade não é o oposto de poder, é parte dele. Eu chorei, me desesperei e senti medo. E no dia seguinte, eu voltei a governar. Vulnerabilidade que não paralisa, fortalece. Cleópatra, pra gente terminar aqui, que eu estou amando essa conversa, vou até perguntar para as meninas se elas querem que a gente continue essa conversa. Eu gostaria que você pudesse dar um conselho para as mulheres agora de 2025. Que conselho você poderia dar agora, nesse exato momento, para elas? Dana, primeiro eu quero agradecer por essa entrevista. Eu amei conversar com vocês, eu amei contar um pouquinho da minha história. E será um prazer se vocês quiserem ouvir novamente uma entrevista comigo. Porém, o que eu quero dizer para vocês, o conselho que eu quero dar para vocês é: parem de cruzar as pernas da sua alma. Descruza as pernas, menina. Vocês têm acesso, vocês têm conhecimento que eu nunca tive. Vocês têm recurso
que eu nunca sonhei. Vocês têm liberdade, pelas quais eu mataria naquela época. Usem isso. Sejam tão poderosas quanto a época de vocês permite. E essa época está permitindo muito. E quando alguém disser que vocês são demais, nossa, tá se achando? Sim, tô me achando muito. Até porque eu demorei muito para me achar. E lembre-se, eu também era poderosa, eu também era mulher como vocês. Eu também passei por todos os processos. Eu sentia dor, eu sentia cólica, eu sentia dúvidas, eu sentia medo, eu tinha necessidade de acolhimento, eu queria me casar, também queria ficar solteira. Eu passei por muitas situações parecidas com vocês. E é por isso que ainda falam de mim há 2000 anos depois, há muito tempo. Continuo falando de mim, porque eu sempre fui a Cleópatra. Eu sou a Cleópatra. Obrigada pela entrevista, Dana. Obrigada a vocês, ouvintes. E quem sabe a gente se vê num próximo episódio. Meninas, que conversa muito boa, né? Cleópatra acabou de nos dar uma masterclass sobre um poder feminino autêntico. Hoje eu quis fazer umas perguntas mais simples, mais básicas, até para ver se vocês gostam desse formato e não vão achar muito... acho que não faz sentido, podemos fazer de outro jeito. Eu não sei, quem faz terapia comigo sabe que toda meditação, toda limpeza espiritual, eu uso muito esse campo lúdico, porque o campo lúdico faz com que a nossa mente ela possa criar vários mundos e criar novas conexões neurais. É aquilo, a nossa mente ela não sabe o que é real e o que é fantasia. Ela não sabendo o que é real e fantasia, ela vai liberar os hormônios essenciais para aquilo. Por isso que quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda sentindo tudo, vontade de chorar, medo, aquelas sensações, porque a nossa mente, ela achou que a gente viveu aquilo. Então, se vocês gostam de conteúdo assim, eu posso trazer, a gente pode entrevistar outras mulheres também, aceito sugestões. Deixa eu destacar aqui o ponto principal, os pontos principais dessa conversa aqui. Primeiro, parar de pedir permissão para ser quem você é. Seja e ponto. Isso ela trouxe aqui. O mundo, a partir do momento que a gente vai ser quem nós somos, o mundo ele é obrigado a ir se ajustando. Segundo, sedução verdadeira não é sobre ser desejada, é sobre ser necessária. É ser tão necessária ao ponto daquelas pessoas quererem a sua presença, querer te ouvir, querer estar próximo. Então, desenvolva todas essas suas camadas, intelectual, emocional, espiritual e sensual. Cuida do seu corpo, cuida do seu feminino, cuida da sua mulher. Terceiro ponto, a autoestima genuína vem do conhecimento das próprias conquistas e não da validação externa. Se conheça, autoconhecimento é a chave para a abertura de um novo portal, onde nós conectamos em lugares, com pessoas, com sensações, com emoções, com projetos, ideias, viagens, com tudo, quando nós nos conectamos com a nossa autoestima. Autoconhecimento é tudo. Quarto ponto, você pode amar profundamente sem se diminuir. Na verdade, a sua completude é exatamente o que faz você ser amável. E quinto, o último, vulnerabilidade que não paralisa, fortalece. Você pode ser forte e também sensível. Você pode ser poderosa e também humana. Então é isso, maravilhosas. A mulher mais segura que vocês procuram já está aí dentro. Ela sempre esteve. Vocês só precisam dar permissão para ela aparecer, colocar ela para o mundo. E se alguém disser que vocês são demais, lembre-se da Cleópatra. Também era. Ela se achava e que possa achar. E até hoje, depois de milênios aí, as pessoas falam sobre ela. Bom, na próxima semana voltamos com mais conteúdo, com mais um episódio transformador. E se vocês gostaram dessa experiência com o Iá, me conta nos comentários que outra personalidade histórica nós poderíamos entrevistar. E me fala se faz sentido essa conversa que a Cleópatra trouxe com a gente. E também me conta se na hora que você estava ouvindo, você conectava com a energia dela. E também um exercício de casa para vocês. Pega uma figura no Google, em qualquer lugar, sobre a Cleópatra, coloca no seu celular e
Viva durante 15 dias a experiência, a energia dela. Se conecta com essa energia, anda, fala, se posiciona, conecta com esse símbolo da Cleópatra, só para ver qual vai ser a transformação na sua vida durante essa semana e depois você vem e me conta aqui. E não esquece de deixar o seu like e também deixar o seu review aí no Spotify, colocando a estrelinha se tá fazendo sentido para você. O podcast Descruza as Pernas, menina. Certo, maravilhosas? Então é isso, descruza as pernas da tua alma. O mundo está preparado para ver a sua versão rainha. E a gente se vê no próximo episódio.